Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Então vamos aí resolver mais um bloco aí de questões para que a gente seja aí bem sucedido na prova teórica do Detran. Então a gente vai estar respondendo algumas questões, tá transmitindo e respondendo questões para que haja sucesso na teórica do Detran. Acompanhe comigo aí depois da vinheta. Fala aí, gente boa. Então tá aí, a gente vai iniciar agora o nosso bloco de questões, mas antes de a gente dar início, eu peço aí que você se inscreva no canal e também não esqueça de dar aquela curtidinha aí básica, que é muito importante pra gente. Então vamos lá, acompanhe comigo aí depressa que interessa. Então tá aí, uma questão que poderá cair na sua prova do Detran, ou ainda que não caia do jeito que tá aqui, mas a elaboração, de repente, pode ter alguma semelhança aí com sua prova. Primeira questão. Com o veículo em circulação, um dos documentos de porte obrigatório é o documento de habilitação acompanhado da carteira de identidade, letra B, a apólice de seguro contra roubo e furto de veículos, o manual do proprietário entregue pelo fabricante, o documento de habilitação expedida por meio físico ou digital. Então tá aí a pergunta sobre documentos de porte obrigatório. Então os documentos aí que são de porte obrigatório para o condutor dirigir um veículo automotor. Documento de habilitação acompanhado da carteira de identidade. Então a habilitação por si só ela já serve aí para identificar o condutor, bem como a pessoa, haja vista que ela possui já o RG e o CPF. Então aqui está dispensa a carteira de identidade. Então está dispensada aqui a carteira de identidade. A apólice de seguro não, manual do proprietário também não é documento obrigatório. O documento de habilitação expedida por meio físico ou digital. Então tá aí a resposta à letra D. E tanto a CNH, que é o documento de habilitação citado na questão, quanto o CRLV, que é o documento do veículo, ambos podem ser físico ou digital. Então tá aí a primeira resposta, a letra D. Vamos lá para a segunda. Diante da placa ao lado, A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função. Então tá aqui a placa. A placa aparece aqui do lado para a gente ter ideia aí. Da existência de um declive à frente, da via à frente ser escorregadia, da via à frente ser sinuosa, com a primeira curva à direita, de ocorrerem frequentemente ventos fortes com risco de acidente, da via à frente ser sinuosa, com a primeira curva à esquerda. Então tá aí 5 alternativas. A depender do estado em que você esteja aí, você pode ter aí 4 alternativas na sua prova, mas alguns estados adotam 5 alternativas. Então vamos lá. Da existência de um declive à frente, então a placa que está indicada aí na direita não faz menção a declive, então letra A aqui a gente elimina. Da via à frente ser escorregadia, também lá não é indicação de pista e escorregadia, então a gente elimina aí letra B também. Da via à frente ser sinuosa, sim, é uma via sinuosa, tá certo até aqui. Com a primeira curva à direita. Se você for observar, se o seu carro estiver transitando e você tomar como base a placa de baixo para cima, você percebe aí que a primeira curva ela não é para a direita, ela está para a esquerda. Então ela está aqui para a esquerda, perceba. Então a gente elimina aí a letra C. De ocorrerem frequentemente ventos fortes, a placa não faz menção a ventos fortes. E da via à frente ser sinuosa assim, com a primeira curva à esquerda, perfeito. Então a primeira curva ali, se você verificar de baixo para cima, a primeira curva ela está inclinada para a esquerda. Então a resposta aí é letra E. Então a segunda questão é letra E. Vamos lá, terceira questão. A velocidade mínima para um ônibus em uma rodovia de pista simples, sem sinalização, é 45 km por hora, 60 km por hora, 50 km por hora, 100 km por hora, 80 km por hora. Então tá aí a velocidade mínima para um ônibus. Então aqui a questão fala sobre ônibus em uma rodovia de pista simples sem sinalização. Então só salientando aí que rodovia de pista simples, a sinalização, a velocidade sem sinalização é de 100 km por hora, 100 km por hora. Para automóveis, motocicletas, e caminhonetes e caminhonetas também, agora teve mudança na lei, incluiu agora as caminhonetes. Então nós temos aí 100 por hora em rodovia de pista simples, sem sinalização,
para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. E 90 por hora para os demais veículos. Então, do que eu não mencionei acima, entra aqui nos 90 por hora. Então, só melhorando aqui, 100 km por hora em rodovia de pista simples para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Para os demais veículos, 90 km por hora. Então, ônibus entraria aqui, ó. Ônibus, ele entraria aqui em 90 km por hora, velocidade máxima. Só que a questão está pedindo a velocidade mínima. Então, a velocidade mínima para qualquer veículo é a metade da máxima. Então, se em uma rodovia de pista simples, sem sinalização, a velocidade máxima para um ônibus é 90, a mínima é 45 km por hora. A resposta é a letra A. Então, tá aí mais uma questão respondida. Vamos lá caminhar. O condutor que contribui para uma boa forma de convivência social no trânsito. Então, se a questão aqui já está falando de boa forma, de convivência social no trânsito, então tudo que for contrário a essa afirmativa aqui, a gente já elimina lá nas alternativas. Então, tudo que for contrário à boa forma, à convivência, à educação, aos bons costumes, tudo que for contrário a isso, a gente elimina nas alternativas. Então, vamos lá fazer um exercício aqui básico. Ó. É intolerante. Então, intolerância é uma palavra pesada, forte. Você não tolera, não suporta o outro. Então, é contrário ao que diz lá em cima no enunciado. A gente já elimina aqui. Entra em discussão. Discussão também é contrário à boa conduta. Então, a gente já elimina a letra B. Respeita a legislação de trânsito, sim, a gente segura aqui. A gente não marca lá ainda, porque pode ter uma questão mais completa, uma alternativa mais completa. Vamos lá ler as demais. Não observa as normas. Ó, já no não observa as normas, a gente já elimina porque é conduta contrária ao que a menção do texto. E comete erros também, conduta contrária, então ficou para a gente aqui, ó, letra C, respeita a legislação de trânsito. Dica boa aí, né? Uma dica tranquila, muito boa, até para a gente responder questões complexas, né? E a gente eliminar as alternativas que são contrárias ao que sugere a questão. Aí já fica fácil para a gente responder. Se ficar por final aí duas questões mais ou menos, então ou duas letras aí das respostas, fica mais fácil para você decidir. Então elimina de cara aí, que não tem nada a ver, que é contrário ao que diz a questão, e aí fica fácil para responder as demais questões. Voltando lá para as questões. Os veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de poluentes do ar. Está aí uma afirmativa. Nesses veículos, para garantir menor emissão de poluentes, deve-se, então, o que a gente precisa fazer para garantir uma menor emissão de poluentes? Menor emissão de poluentes. Manter o motor sempre regulado, retirar o catalisador, manter o radiador limpo, retirar o silenciador, fazer manutenção anualmente. Então, vamos lá ver a alternativa que mais se adequa à questão que foi apresentada acima. Manter o motor sempre regulado é uma alternativa boa, então dá para a gente segurar essa aqui, mas a gente precisa avaliar as demais alternativas. Retirar o catalisador de jeito nenhum. O catalisador é um acelerador químico, nada de tirar o catalisador. Ele transforma os gases tóxicos que são emitidos pelo motor. Manter o radiador limpo. Manter o radiador limpo, sim. Vamos lá, segurar aqui. É importante manter o radiador limpo. Retirar o silenciador, não. De jeito nenhum, tem que manter o silenciador aqui, equipamento obrigatório. Fazer manutenção anualmente. A manutenção ela não deve ser feita anualmente, o prazo é menor, 6 meses ou 10 mil quilômetros rodados para os automóveis e 1.000 quilômetros aí rodados para as motos. Então, entre manter o motor sempre regulado e manter o radiador limpo, como a questão está falando de emissão de poluentes, então aí se refere especificamente ao motor. Estamos falando de motor e não de radiador. Então, letra A. Marca a letra A. Vamos lá, próxima. Eu estou fazendo assim que é para vocês observarem que tem questões que, se porventura te deixarem dúvida, ou você já deixa uma marca lá, deixa ela, segura ela um pouquinho, não elimina logo não, nem marca de vez. Segura ela um pouco, aí depois que você fizer uma análise mais aprofundada sobre o que está pedindo a questão, você vai lá e marca. Então elimina as questões que não tem nada a ver, já elimina, e a que sobrar faz uma análise aí mais precisa para que você não erre sua questão, tranquilo? Vamos lá, continua aí. Deixar de transferir a propriedade do veículo no prazo de 30 dias terá como punição a multa e apreensão do veículo, remoção do veículo,
suspensão da CNH, retenção do veículo, apreensão da CNH. Então vamos lá ver qual seria a melhor resposta aí para essa pergunta. Então a multa ela era grave, mas teve uma mudança aí ela agora é média. Então deixar de transferir o veículo em 30 dias é multa média, natureza média. Apreensão do veículo não existe mais, então o veículo não pode mais ser apreendido. Remoção do veículo segura, então se tem alguma irregularidade com o veículo, então pode ser uma alternativa à medida administrativa de remoção do veículo. Suspensão da CNH não, porque infração de natureza média não suspende CNH, então elimina essa aqui. Retenção do veículo não seria retenção, porque se existe uma irregularidade com relação à documentação, esse veículo não poderia ficar retido no local da abordagem até o proprietário ir no cartório, ter que resolver transferência e tal, para depois ele levar o documento lá para o posto de fiscalização ou abordagem negativa. Então, elimina a retenção do veículo. Apreensão da CNH, não existe a penalidade de apreensão da CNH. Elimina aqui. O que existia antes era a apreensão do veículo, deixou de existir com a Lei 13.281. Então, resposta, remoção do veículo ao pátio ou ao depósito. Próxima questão. Uma das condições adversas ao dirigir que pode contribuir para gerar uma situação de risco no trânsito é a irritação do condutor ao dirigir. No trânsito intenso e agressivo das grandes cidades, em rodovias de pista dupla com canteiro central, obrigado a cumprir as normas e regras de trânsito, veículos com motor de baixa cilindrada e pouca potência, em velocidades compatíveis com as vias. Então vamos lá, dar uma reanalisada na questão. Uma das condições adversas ao dirigir, condição adversa ao dirigir. O que é que leva uma condição adversa a uma pessoa que não está dirigindo o veículo? Que pode contribuir para gerar uma situação de risco no trânsito. Então, qual é a condição adversa que pode levar o condutor a uma situação de risco? Até se envolver um sinistro, um acidente, um desconforto, qualquer coisa desse tipo aí. É a irritação do condutor ao dirigir. No trânsito intenso e agressivo das grandes cidades, sim. Coloca o pontinho aqui. Em rodovia de pista dupla, canteiro central, não é que isso aqui não irrita ninguém, isso aqui é perfeito. É ótimo dirigir em rodovia de pista dupla com canteiro central. Obrigado a cumprir as normas e regras. Não que isso aqui é natural do condutor, então é um dever do condutor. Veículos com motor de baixa cilindrada e pouca potência também não, porque nem todo mundo que tem veículo de baixa cilindrada está irritado com o trânsito aí. Em velocidades compatíveis com a via, então, negativo, resposta à letra A. No trânsito intenso e agressivo das grandes cidades. Então é uma situação aí que é uma condição adversa que pode gerar uma situação de risco e gerar aí uma irritação no condutor ao dirigir o seu veículo automotor. Em caso de acidente com vítima, o condutor deverá remover imediatamente as vítimas, deixar a polícia chegar para resolver tudo, sinalizar a área do acidente, utilizando, entre outros, o triângulo, o pisca-alerta e galhos de árvore, iluminar o local com as lanternas do veículo apenas, fazer torniquete imediatamente. Então, em caso de acidente com vítima, o condutor deverá. O que se fazer em caso de acidentes de trânsito com vítima? Remover imediatamente as vítimas, negativo. Então tem que adotar vários procedimentos até chegar a uma possível remoção, se for o caso. Nem sempre é recomendável, é que só em último caso, última instância. Deixar a polícia chegar para resolver tudo, negativo. E meu porquê não é papel da polícia fazer isso. Papel aqui é dos agentes de trânsito, seja ele municipal, estadual ou federal. Sinalizar a área do acidente, utilizando, dentre outros, o triângulo, pisca-alerta, galho de árvore, sim, marca aqui. Iluminar o local com as lanternas do veículo, apenas, uma palavra excludente aqui, então você já elimina a questão com palavras excludentes. Porque aqui exclui outra possibilidade, sempre existe uma outra possibilidade, ou quase sempre existe uma outra possibilidade. Fazer torniquete imediatamente negativo, torniquete se aplica em outro caso extremo. Então, resposta à letra C. Vamos lá, mais uma questão para a gente responder aqui. Não é um equipamento obrigatório do automóvel. Então, não é um equipamento obrigatório do automóvel. Para-brisa, limpador de para-brisa, cinto de segurança, catadiótrico, lavador de para-brisa. Então, vamos lá. É uma questão bem tranquila, bem fácil de responder. Então, já vou responder de cara e eu explico aí as demais alternativas e vou dizer por que é equipamento obrigatório. Eu vou responder logo de cara o equipamento aí que não é obrigatório, o veículo automotor. Resposta letra A.
Não é um equipamento obrigatório o para-brisa. Para-brisa não é um equipamento. Deixa eu sair aqui, aparecer na tela aqui para vocês. O para-brisa, ele não é um equipamento obrigatório. Então, o para-brisa, ele faz parte do veículo. Ele é parte integrante do veículo. Não é um equipamento como o lavador de para-brisa, como o limpador de para-brisa. Então, o para-brisa, ele faz parte do veículo. Não é um equipamento obrigatório. Então, deixa eu explicar aí os outros equipamentos aí. Limpador de para-brisa é um equipamento obrigatório, cinto de segurança é um equipamento obrigatório. Esse catadiótrico aqui é uma unidade de retrorefração que tem em todos os veículos, inclusive no pedal da bicicleta tem o catadiótrico. Aqui é uma unidade, quando o farol bate à noite, essa unidade de retrorefração, ela deixa o veículo claro, chama a atenção do veículo para evitar até um acidente. É o famoso olho de gato. Para quem já ouviu falar, isso aqui é o famoso olho de gato. E o lavador de para-brisa também, que é um equipamento obrigatório. Então tá aí os equipamentos obrigatórios do veículo. E aí, para a gente finalizar esse bloco aí de questões, esse bloco de resolução de questões, vamos aqui à questão número 10. Diante da placa ao lado R18, então tá aqui a plaquinha. Na sua prova, a placa ela vai aparecer na área de trabalho, na tela do seu computador. Você entende que podem circular veículos com comprimento até o limite indicado na placa, com peso por eixo até o limite indicado na placa, com peso até o limite indicado na placa, existe obstáculo na distância indicada na placa, ponto de parada obrigatória na distância indicada. Então vamos lá ver, questão muito tranquila também. Então pela imagem ali você já tem ideia do que seja, ó. Tem um caminhãozinho ali e duas setas indicando aí, ó, o comprimento do veículo. Então vamos lá ver. Com comprimento até o limite indicado na placa, segura esse aqui. Com peso por eixo, não está falando de peso ali, está falando de metragem, não é peso, não fala de peso. Existe obstáculo, então não está falando de obstáculo também não. Ponto de parada obrigatória também não. Resposta letra A. Então tá aí uma questão bem fácilzinha. Uma placa aí que indica o comprimento máximo permitido para esse tipo de veículo aí. Então tá aí, respondida aí essas questões, muito tranquilas. Eu espero ter colaborado com você. E também não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquela curtidinha e vamos lá, até o próximo vídeo. Aquele abraço, fui!